Hunter x Hunter é uma obra de Yoshihiro Togashi que é muito lembrada pelos seus protagonistas e vilões carismáticos. Quem não se apegou em algum momento aí gostando da trupe fantasma que atira a primeira pedra? Mas além desses personagens centrais que fazem a obra ir a caminhos incríveis, temos um personagem secundário que passa por um momento de virada de chave surpreendente, o tornando mais humano e até parecido com a gente, por que não? E o personagem que iremos analisar hoje é o K9, poderosíssimo caçador de Hunter x Hunter, que assim como Kurapika, Killua, Gon, passa por algo traumático na sua vida e vai marcar para sempre esse personagem em Hunter x Hunter. Bom, eu sou o David e esse aqui é o Multiverso Animado, sejam muito bem-vindos. E bora pra esse vídeo de análise desse personagem maravilhoso que eu adoro de coração e pouca gente fala dele, eu acho um absurdo. Bom, vamos iniciar com a primeira introdução, como ele foi apresentado pra gente. Ele aparece pela primeira vez junto com o Netero, presidente dos caçadores Hunter, e com o Morel também, outro caçador que usa o seu Nen com base em poderes de fumaça. Eu acho bem legal isso, que ele usa um cachimbo gigante e os poderes dele são incríveis, eu gosto bastante do Morel. E quando você vê o K9 pela primeira vez, você acaba não sabendo muito o que ele pode fazer, porque a aparência dele é super discreta, ele usa terno, óculos, parece ser um executivo mesmo, você não dá nada pra esse cara. E você pensa, quão forte esse cara pode ser, a ponto de ver o Killua totalmente quebrado falando do encontro que ele e o Gon tiveram na frente da Pitou, que é uma das formigas quimera que aparece nesse último episódio, e o poder assustador do Nen que ela tinha. Mas afinal de contas, o que é Nen? Bom, resumidamente o Nen eu vou explicar pra vocês de uma forma simples. É como se ele fosse o Ki que tem no Dragon Ball Z, o Chakra que tem no Naruto, ou o Cosmos que tem no Cavaleiro do Zodíaco. É como se fosse a sua própria energia vital, sabe? E isso mede o poder de cada personagem no Hunter x Hunter, assim como nos outros animes que temos por aí. Então quanto mais Nen você tiver, mais forte você é. E o Nen que o Killua via na sua frente era assustador. Isso deixou totalmente apavorado. E ele contando isso pro Netero, pro K9 e pro Morel, ele falou que eles eram fortes, mas a presença da Pitou, o Nen dela, era algo que ele nunca tinha visto. Era até mais forte que o deles, na visão do Killua. E até aí, tudo certo. Até que K9 solta a seguinte frase. Infelizmente, você está em um estado de completo pânico agora. A gente assume daqui. Ache uma cama e descanse um pouco. Ele falar pro Killua ir descansar, estava em estado completo de pânico, fez mostrar que ele era uma pessoa totalmente controlada, que ele tinha equilíbrio e tinha total confiança nas suas habilidades, e que esses inimigos não eram palhos para eles. Esse era o leve engano de K9, e isso pode acontecer com qualquer um de nós. O Morel também agiu até com uma certa soberba, dando risada da situação, falando que ele não deveria ter fugido. A questão é, o Killua era muito fraco para aquela luta, ele não estava preparado para aquilo, e realmente não estava. E o mais engraçado dessas críticas todas é que elas são super reais. Isso pode acontecer tanto com você no seu trabalho, pode acontecer com a sua família, com o seu relacionamento. Críticas são vindas de todos os cantos, mesmo você estando certo ou estando errado. No YouTube mesmo, pode ter um comentário de uma pessoa falando que faria melhor de tal jeito. Críticas são construtivas e são boas, mas nesse momento, só o Killua sabia o terror que ele sofreu. Só ele sabia o pânico que tinha sentido. Então, nenhum deles poderia ter falado alguma coisa. Então nenhum deles tinha, como eu posso dizer pra vocês, um lugar de fala nessa situação. Eles viram um garoto assustado, com uma presença assustadora, mas eles acharam que estava tudo bem, que estava tudo certo. Eles dariam conta. Será que deram? Então se inicia o plano de eliminar essas formigas de vez. E qual era o plano? Acabar com elas de uma forma discreta. O K9 e o Morel acabam fazendo a parte mais simples, entre aspas, do plano. O Morel, com o poder dele de fumaça, acaba fazendo uma neblina para os soldados ficarem sem enxergar quase nada. E a habilidade de K9 chamava Hide Seek, ou esconde-esconde. Isso permite com que ele se teletransporte. Ao colocar a mão na parede ou no chão, ele pode abrir o portal para uma dimensão Nen. E com essa técnica ele pode transportar também pessoas e objetos. E só ele sabe como sair de lá. Então ele pode levar quantas pessoas ele quiser para esse portal, mas só ele tem a chave para sair desse lugar. Então ele é um cara especialista de infiltrações, ele é ótimo para esses momentos. Colocando os soldados nessa sala artificial, é aí que o Netero entra em ação. Como ele é o mais forte dentre eles três, ele acaba com todos os soldados aos poucos, e isso vai se prolongando por alguns episódios. Morel chega a perguntar pro K9 se era justo só ele lutar sozinho enquanto eles não faziam quase nada. Eles literalmente faziam o trabalho mais fácil. Mas o K9 sabia que o Netero era o mais forte entre eles. Eles acabariam atrapalhando, pra falar a verdade. E o plano seguia firme e forte, até um certo acontecimento. O nascimento de Meruem. Eles acabam descobrindo que o rei é mais forte do que parece e também é muito mal. E além do rei ser super forte, ele tinha 3 soldados. A Pitou, que vocês já conhecem, que eu falei do Nen dela, o Shaya Puff, ou Puff como é mais conhecido, e o Yup. Esses 3 soldados são super fortes e dão um trabalho danado para os outros personagens. Mas isso aí é outra história. Então, um novo plano se inicia.
E quando o Meruem nasce, ele acaba não ficando na caverna onde ele foi gerado. Ele acaba tomando conta de uma mansão, onde ele torna ela o seu quartel-general. A plantação de carne, como ele diz. Então a ideia dos heróis era a seguinte: 9 fazer portais para eles entrarem infiltrados dentro da mansão e assim fazerem um ataque surpresa. E aí começa a parte mais importante desse vídeo, o trauma de K9. A ideia era fazer 3 portais. Um na entrada do palácio, um no meio e outro mais próximo do rei. Não tinham guardas na entrada, tava tranquilo, sabe? Mas se K9 fosse visto por alguém, tudo estava perdido. A missão ia fracassar, não ia ter como se infiltrar nesse lugar. Era só ele que poderia fazer essa missão. Ele era o único capaz de fazer isso. Se ele fosse visto, estava tudo perdido. Acabaria tudo ali a missão, o fracasso estava iminente, o rei ia conseguir tudo o que ele queria, acabar com a humanidade. Ele encontrou o momento certo de se infiltrar. Estava chovendo, estava um pouco escuro. Ele conseguiu entrar sem que ninguém percebesse. Era a hora de se infiltrar. Era a hora certa de fazer esse ataque. Estava tudo dando certo. Ele conseguiu fazer o primeiro portal, o do meio. Faltavam 2. O mais longe e o mais perto. Até que certo momento acontece algo inesperado. Um soldado aparece. A tensão se inicia nesse momento, mas ele acaba eliminando o soldado com facilidade. Mas infelizmente ele acaba pisando no sangue desse soldado. Então ele acaba tendo que deixar esse sapato por lá mesmo e continuar a missão descalço, para não levantar pista sobre o rastro de sangue pela mansão. Então quando ele finalmente chega perto das escadarias, onde ele quer deixar o portal do meio, acontece algo surpreendente. O medo toma conta de K9. Ele não esperava por aquilo. Era um NEM absurdo. Ele nunca tinha visto nada igual parecido. Ele não conseguia dar mais nenhum passo. Era o máximo que ele conseguia chegar. O NEM que ele sentia naquele momento era assustador. Mas não que ele temesse a morte, não era isso. O medo dele não era sobre morrer. Era o que fariam com ele se ele fosse capturado. Que tipo de tortura aquelas formigas fariam com ele para ele confessar, dar informações cruciais e outras coisas parecidas. Ele não sabia até qual nível de maldade esses personagens conseguiriam chegar com ele. E isso assustava de uma forma incrível. Depois que ele viu o que aconteceu com outro personagem, ele pensou: bom, eu não quero passar pelo mesmo que aquele personagem passou. Então ele deixa o segundo e último portal naquele local e vai embora. Bem longe da saída, K9 senta no chão e aí realmente cai a ficha de tudo que ele passou. O trauma já estava feito, o medo estava constante, as pernas tremendo, o nervosismo. Ele pensava na sua aluna, a Palme. Essa personagem é bem legal também. Ela tem algo bem legal com o Gon também nos episódios anteriores, mas ela estava infiltrada dentro da mansão. E isso assustava demais. Ele temia pela vida dela, afinal era a aluna dele. Então finalmente K9 entende o medo que Killua sentiu. Aquele trauma, aquela sensação ruim, o medo de morrer e o mais louco de tudo: ele não entendia como o Gon e Killua ainda tinham vontade e coragem de enfrentar esse NEM poderosíssimo, o NEM da Pitou, a própria Pitou, o Puff, todos os outros personagens. O que motivava essas crianças? Ele era um adulto e ele estava morrendo de medo. E aí sim ele entendeu que somente quem passa por isso pode dizer o que sente. Até aquele momento que ele não tinha presenciado esse tal NEM que o Killua tinha comentado, ele se sentiu superior falando com o Killua, como se aquilo fosse algo que ele não passaria. Mas ele passou por aquilo, foi até pior, a ponto de deixar ele com cabelo branco. E a cena com ele de cabelo branco é totalmente triste, sabe? Você vê uma pessoa totalmente quebrada, até com uma aparência um pouco mais magra. Isso te faz pensar: e se fosse comigo? Será que eu também ficaria em choque? O K9 estava decidido a não voltar mais naquela mansão. Ele tentou o máximo que ele pôde. Fez 2 portais, a missão estava meio que completa, querendo ou não. O plano estava formado para a galera entrar. Então ele meio que cumpriu a missão, mesmo que pela metade. E aí depois futuramente vemos K9 careca. Os cabelos dele caíram, sabe? De tanto medo que ele sentiu. O trauma que ele passou foi enorme. Aquilo mudou a vida dele para sempre. E isso pode acontecer com qualquer um. Um trauma pode acontecer com a gente em um acidente, em um assalto, algum tipo de briga, discussão familiar. Então isso é mais real do que parece. O K9 passou por uma coisa tão forte e tão traumática. Isso só acontece quando você passa por isso pessoalmente. Então não adianta você comentar em um vídeo ou comentar com um amigo: ah, eu te entendo. A pessoa só vai entender quando ela passar por aquilo. Por isso que esse personagem me pegou tanto. Ele demonstrou uma certa soberba de início, mas que depois se mostrou que ele estava mal preparado para tudo aquilo. Ele mal esperava pelo que estava vindo. Esse foi o mal do K9. Achar que poderia dar conta de algo que ele não conhecia. E isso acontece mais do que parece no nosso mundo real. Isso pode estar acontecendo com qualquer um. Pode estar acontecendo com você.
E essa é a nossa análise desse personagem tão humano que temos em Hunter x Hunter. Temos muitos outros que eu gosto bastante, como o Knuckle, que é um personagem que adora cachorros, e eu acho ele muito legal também. E eu posso fazer uma análise sobre esse personagem. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, de análise, não deixe de dar um like e deixar um comentário pra gente falando do que acham. Só faço uma lista de outros personagens, também de outros animes. Tem outros animes bem legais com personagens incríveis e tão humanos quanto a gente. Então dá pra fazer uma lista enorme e vasta. E além de Hunter x Hunter, que é um anime que eu gosto bastante, outro anime que eu acho bem legal é o de Taxi. E aqui nesse outro vídeo do lado, eu deixei um breve resumo do episódio 4, onde conhecemos Tanaka. Esse episódio está bem legal e eu acho que vale a pena vocês assistirem, combinado? Bom, é isso, Multiverso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto até os próximos vídeos e fui! É nóis!